gente, tudo bem com vocês? Tudo bem? Espero que você esteja bem. Mas se você não estiver, espero que de alguma forma esse vídeo te ajude, tá? No vídeo de hoje eu decidi trazer um devocional, tá? É desse livro aqui, Não É Só Caos. Ele é da Gabriela Lopes. E isso daqui, mensagens diárias para você continuar firme. Sinopse, eu acho. Vou ler pra vocês. Quando estamos em meio à dor, não conseguimos enxergar nada além dela. Às vezes parece impossível vencer, eu sei. Há dias nos quais a melhor opção parece ser desistir. Eu também sei. Lembra-se de Jó? Perdeu tudo e viveu uma dor imensurável. Sofreu de maneiras absurdas. Mas, quando tudo passou, ele disse: Antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Sabe o que Jó estava dizendo? Todo aquele sofrimento não foi para minha morte ou destruição. Tudo que vivi me serviu de aprendizado para conhecer Deus mais de perto. Neste livro, convido você para manter o seu pensamento firme, sempre. Se você se deixar se levar pelas dores que rondam o seu coração, seus objetivos serão esquecidos no meio do caminho. Sua dor não é maior que a sua promessa. Portanto, você irá até o fim. De novo, vou ler para você gravar bem aqui na sua cabeça. A sua dor não é maior do que a sua promessa. Portanto, você irá até o fim. Você precisa crer que não vai ser mais um daqueles que abandonam os projetos pelo caminho e ficam frustrados. Então, guarde essa frase sempre. E relembre para que seu coração esteja em paz. A dor de hoje é o ensinamento de amanhã. Deus está dizendo a você neste momento: vai passar. Descanse seu coração. Não é só caos, há um recomeço. Eu vou ler essa aqui pra vocês, ó. Tá escrito assim: nos seus piores dias, você vai viver os seus maiores milagres. Nos seus piores dias, você vai viver os seus maiores milagres. Estar no propósito às vezes dói. Permaneça em desconforto, mas não arrede o pé da missão que Deus lhe deu. Nem sempre estar confortável significa estar no centro da vontade de Deus. Lembra do profeta Micaías? 2 Coríntios 18. O rei Acabe estava desejando ir à guerra e mandou chamar todos os seus profetas, aqueles que eram especialistas em profetizar coisas boas sem que Deus as tivesse dito. Todos eles disseram: vai, você vai vencer. Só que Deus não havia dito isso. Até que Micaías foi chamado nessa reunião de profetas. Mas antes dele chegar, o rei Acabe disse: eu o odeio. Ele só profetiza coisas ruins sobre mim. Sabe por que o rei o odiava? Porque Micaías tinha uma decisão em sua vida: só falar o que Deus dissesse. Então, ele não mudava a profecia para agradar ninguém. Sempre que você escolhe estar de acordo com os céus, precisa entender que vai estar em desacordo com os que andam pelo seu próprio ego. E aí fica uma pergunta: quer ser amado pelos homens e rejeitado nos céus? Ou prefere estar alinhado ao propósito de Deus, mesmo que isso lhe custe amizades, favores, amores, etc. Deus hoje está convidando você a permanecer em desconforto, se esse for o lado que Ele quer que você esteja. O profeta foi e disse o que viu da parte de Deus. E sabe qual era a visão? Que haveria morte, que não era para ir para a guerra. Mas e todos os outros que profetizaram a bênção? Eles tinham o título de profeta, mas em suas bocas havia um espírito de mentira. E você sabe o que significa ser profeta? Segundo o dicionário, é aquele que anuncia os desígnios divinos.
quando eles disseram que era para ir à guerra, que o rei iria vencer, estavam anunciando os desígnios divinos? Não, claro que não. Estavam sendo bajuladores e falando qualquer coisa, menos que Deus havia dito. Ou seja, eles levaram um título que não combinava com o que havia em seu interior. Por isso, o desconforto, o incômodo, os olhares tortos, as calúnias e o desespero. Porque quem escolheu viver uma vida de máscaras não se sente confortável diante de quem está vivendo a verdade. O profeta Micaías levou um tapa no rosto. Foi preso por ordem do rei, que disse: apenas alimente-se com pão e água. Apenas o alimentem com pão e água. Ele merecia isso? Estava apenas falando a verdade e sendo quem Deus o chamou para ser. Parece tão injusto, né? Mas o que Deus quer que você entenda através desse texto é que pela nossa ótica, estar preso, ser rejeitado ou odiado nos parece desvantagem. Mas não há nada mais desvantajoso do que estar em desacordo com o propósito de Deus para nossas vidas. Então, hoje a palavra de Deus para você é: não se sinta mal por estar vivendo dias difíceis. Apenas agradeça, pois você está dentro do propósito dele. A partir de hoje, você vai olhar para o seu cenário de desconforto e vai entender que esse é o lugar mais confortável onde você poderia estar, pois é ali, dentro dessa grande luta e aflição, que Deus está aplaudindo você e Deus está dizendo: meu coração se agrada de ti. O palácio sem Deus é ilusão, mas o deserto com Deus se torna um lugar de paz e aprendizado. Sinta o refrigério do Espírito envolvendo você e saiba que os dias de desconforto estão chegando ao fim, pois Deus da tua vida ainda fará por ti. Que Deus te abençoe. Gente, quem nunca passou por um processo, né? Quem nunca passou por momentos difíceis da vida, quem nunca pensou em desistir, quem nunca pensou em largar tudo. Acho que todo mundo já passou por essa fase. Se não passou ainda, vai passar de largar tudo, sabe? Ai, não dá, deixa pra lá. Ou acaba fazendo algo que, sabe, desagrada a Deus. Por medo de perder amizades, por medo de perder relacionamento, por medo do desconforto que é. Só que a Bíblia vai dizer que o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Muitas vezes a gente tem amigos, a gente tem dinheiro, a gente tem tudo que a gente queria, mas a gente não tem os céus. A gente não tem a nossa salvação. A gente troca nossas bênçãos, troca a nossa salvação por um prato de lentilha, assim como Esaú fez. E se você não é cristão, talvez você não esteja entendendo muito bem o que eu estou querendo dizer com processos, sobre agradar a Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E passar por um processo, às vezes a gente acaba se questionando e a gente acaba, às vezes, questionando a Deus, perguntando por que estamos passando por aquilo. Por que Deus permite? Se Deus é bom, por que eu estou passando por essa luta? Se Deus é bom, por que eu estou passando por esse sofrimento? Mas temos que entender que tudo nessa vida tem um propósito. Até nos dias ruins, e principalmente nos dias ruins, Deus tem um propósito para nos ensinar algo. Talvez você não entenda daqui 10, 20, 30 anos, mas agora você vai olhar para trás e vai falar: ainda bem que eu passei por aquele processo, porque hoje eu entendo que aquele processo fez parte de ser quem eu sou hoje. Eu passei momentos difíceis da minha vida, no qual eu pensei em desistir várias vezes. Mas hoje em dia eu olho para esses momentos em que eu pensei em desistir e eu fico grata a Deus por não ter desistido, porque esses momentos que eu passei, essas dificuldades, essas lutas, me fizeram amadurecer. E hoje, os erros que eu cometi antes, eu já não cometo mais, porque eu aprendi aquilo. Ah, mas Natália, você tem que sofrer para aprender. Muitas das vezes a gente é cabeça dura, muitas das vezes a gente tem que passar por situações difíceis para aprender. Porque às vezes a gente não aprende. É que nem criança. Se você falar, não coloca o dedo aí, porque você vai se machucar se você colocar o dedo aí. A criança vai colocar o dedo aí porque ela não entende aquilo. Ela não entende que ela vai se machucar, o que é o machucado que ela vai ter se ela colocar a mão. Então ela coloca por curiosidade. Às vezes Deus fala pra gente: Deus toca no nosso coração, não faz isso. Não fala assim. Não anda com tais pessoas, filha. Não faz tal, não vai pra tal lugar. E a gente, por teimosia, faz. As pessoas têm mania de dizer que Deus é mau. Tem muita gente que eu já vi falar pra mim que Deus é ruim, porque Deus deixa as pessoas sofrer,
Deus deixa isso, deixa aquilo acontecer, mas Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher o que a gente quer para nossa vida. Se você quer, vou dar um exemplo. Se você educa seu filho, você educa muito, muito bem, e seu filho cresce e ele decide roubar, é sua culpa? Você é culpado pelos erros do seu filho? Se você fez tudo que você pode. Você ensinou, você deu educação, deu amor, deu carinho, mas ele cresceu e ele escolheu essa vida pra ele, então ele vai preso e essa é a consequência da escolha dele. É culpa sua? Não é sua culpa, porque você fez tudo que você pôde, é assim que Deus faz conosco. Deus, ele entregou seu filho por amor a mim, entregou seu filho por amor a você. Ele deixou a Bíblia, os mandamentos para que a gente saiba o direcionamento de Deus. Então, nos ensinou na palavra o que a gente deve, o que a gente não deve. Ele nos ama, ele nos amou e nos ama, né? Por amor a nós, entregou o seu filho, como eu já disse. Então, ele fez tudo o que estava ali ao alcance. Agora, nossas escolhas, nós escolhemos se aceitamos esse amor ou se não aceitamos. Se preferimos amizades, se preferimos lugares, se preferimos dinheiro, se preferimos qualquer outra coisa do que o amor de Deus. E muitas das vezes a gente escolhe essas coisas por medo. Sabe, a gente larga tudo por medo. Sabe, mas aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia vai dizer que são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade da sua vida, eu não sei. Mas na cabeça você está falando isso, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu estou passando, quais são as minhas dificuldades, eu realmente não sei. Eu não sei. Mas uma coisa que eu sei, que se você aguentar nesse processo, se você aguentar firme, Deus vai te dar vitória. Mas se você abrir mão de agora, sabe, não tem luta se você não tiver, não tem vitória se você não tiver luta. Entende? Eu sei, às vezes a gente para e fala, mas eu não merecia passar por isso, eu não merecia passar por aquilo. Sabe, mas gente, tenta olhar com um olhar, porque reclamar não vai te levar a lugar nenhum. Eu sei que às vezes parece meio, sabe, parece que a pessoa tá falando na nossa cabeça. Eu sei como que é, porque quando eu tava passando pelo meu processo, as pessoas falavam pra mim, Natália, vai passar, Natália, vai ficar tudo bem. Eu ficava brava, porque eu ficava, gente, vocês não sabem o que eu tô passando. Vocês não sabem o que eu tô sentindo, como que vai ficar tudo bem? Como que vai melhorar? Sabe, a gente acaba fechando a nossa mente, fechando os nossos olhos só, olhando pro nosso problema, só para aquilo ali. E aí o problema acaba tornando um gigante na nossa vida, mas a gente tem que entender que nós temos um Deus que ele é muito maior de qualquer problema que nós podemos passar. Então, se você se permanecer firme na presença de Deus, sabe, Deus vai te dar vitória. E você tem que crer nisso, que o Senhor vai te tirar desse meio e vai te colocar num lugar onde você vai olhar para trás e vai falar, graças a Deus que eu passei por aquilo. Porque senão eu não seria quem eu sou hoje. Eu não veria as coisas como eu vejo hoje. Tenta tirar seus olhos do seu problema e começa a olhar para o mundo afora, porque quando a gente está com o nosso problema, no nosso mundinho, nós achamos que só nós temos problema, só nós passamos por dificuldade. Mas quando começamos a olhar para o outro, a gente começa a perceber que às vezes o nosso problema nem é tão grande assim, que o problema do outro às vezes é muito pior do que o nosso, sabe? Então vamos continuar firmes na presença de Deus, que eu sei que o Senhor vai te dar vitória, que o Senhor vai te direcionar para um caminho diferente, para que você consiga sair dessa situação. Mas eu te peço, não desista, porque se você desistir, você não vai conseguir concluir, sabe? O pior perdedor é aquele que nem tenta. É assim que é o ditado, né? Eu não me lembro direito, mas acho que é assim. Então que você venha mesmo focar no Senhor, sabe? E se tiver que abrir mão de amizades, de relacionamentos, de lugares para agradar a Deus, abra mão, porque não vai ter escolha melhor do que agradar a Deus, sabe? Então é esse o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que de algum jeito esse vídeo tenha te ajudado, tenha te relaxado, tenha tranquilizado o seu coração, de saber que vai dar tudo certo. Talvez não dê tudo certo do jeito que você quer que dê, quer dizer, perdão. Talvez não dê tudo certo do jeito que você espera que dê. Mas confia no Senhor, porque a vontade do Senhor, como eu já disse, é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Talvez os nossos olhos de um jeito, mas aí não acontece, a gente acha que é ruim. Mas a vontade do Senhor é muito boa, porque o Senhor ouve coisas que você não ouve, vê coisas que você não vê. Às vezes Deus afasta pessoas da sua vida, você fica brava, você fica triste, porque o Senhor me tirou dali, porque o Senhor tirou fulano da minha vida. Mas Deus vê coisas que você não vê, ouve coisas que você não ouve. Então confia no Senhor que vai dar tudo certo, tá bom, pessoal? E esse foi o vídeo, espero que tenha de alguma forma tranquilizado seu coração, que você consiga descansar, que você consiga dormir em paz, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.